O trauma, ele pode agravar, assim, gritantemente um transtorno, porque tentando fazer aquela analogia que você falou da média. Às vezes você tá na Uhum. média, da média pra mais, tá bom, tal, não sei o que, aí você tem um grande trauma, uma grande perda, uma grande decepção. E aquilo, assim, um transtorno que você tinha no bolso Tava ali de quietinho. chaveirinho, não tava, ele existe, mas ele não te sabotava, não te Uhum. atrapalhava. Aí cai uma bomba na sua cabeça. Aí pode, assim, alimentar ele da noite pro dia pra ficar gigantesco. Isso existe? Pra caramba. São os Acontece? famosos gatilhos. Uhum. Eu vi essa semana de uma amiga minha, na verdade, semana passada. Ela falou, Paula, eu tava desabafando, conversando com ela dessa questão da gestação, né? E ela falou assim, viu, filha, você não tá tomando a medicação pra ansiedade. Certo, certo. Você tá na terapia? Não tô. Evita gatilho. Então, qualquer trauma, qualquer coisa que vai acontecer, pode ser um gatilho e isso vai aumentar, sim, essas questões. Uhum. Então, se a gente pode estar evitando o gatilho, a gente evita. Na infância, os traumas acontecem, né? Infelizmente, não eram para acontecer. Formato de família tá tudo muito diferente. Então, as crianças não estão conseguindo entender o que está acontecendo nos dias de hoje. Isso, quando você senta com uma criança, quando você pede para uma criança, faz um teste você de casa. Senta com o teu pequeno, com uma criança que você conhece da tua família, pede para ela desenhar a família dela para você ver. Tem crianças que desenham a família e não se coloca porque ela não se vê dentro da família. Então ela já. Ou tem crianças que colocam a mãe, desenha a mãe maior do que o pai, porque mostra que a mãe é autoridade para ela dentro de casa. Então, através de um desenho, a gente consegue verificar muita Tudo é sinal, coisas. né? Conversei com a Renata, a psicóloga, hoje, Uhum. Rebeijo, lá do espaço. E a gente estava falando sobre isso. Quando você senta com uma família, o pai e a mãe podem mentir em relação ao que está acontecendo dentro da casa, Uhum. mas o desenho da criança não mente. A criança, ela conta exatamente pra gente. Através de um desenho, a gente sabe até se a criança está sofrendo algum abuso sexual, para você ver. Uhum. Então, o desenho é muito importante. Os traumas, eles vão potencializar, sim, e muito a questão do transtorno. Entendi. E às vezes não é só, foi o que eu falei, né? Um trauma, ele não vai, por exemplo, a pandemia teve muita gente que perdeu familiar, infelizmente, né? Então, ele não vai ocasionar na pessoa o transtorno TDAH, mas ele vai trazer uma desatenção. Então, a gente pegou vários casos de crianças pós-pandemia, crianças que desenvolveram essa desatenção devido a uma perda que teve em casa, na família, que era um familiar, era um vô, era um pai, era um tio que convivia presencialmente ali com ele e não tem mais. Uhum. Então, a pandemia trouxe muito isso. Então, tem uma desatenção pontualíssima ali, que precisa ser tratada, precisa ser trabalhada, precisa ser assistida. Não é um transtorno, mas o peso é muito parecido. Sim. Entende? Ela deixa de ser um transtorno porque não foi de quando nasceu. Foi uma pandemia de 2 anos que ela enfrentou e teve essa perda, teve esse trauma que influenciou e mexeu muito com ela. Sim.